mês de maio é dedicado a Maria, né? Um tempo especial para a igreja, cheio de homenagens, orações e reflexões sobre a mulher que aceitou o chamado de Deus e deu ao mundo o Salvador. Mas mais do que lembrarmos com carinho da Mãe de Jesus, esse mês é um convite para olharmos para Maria como modelo de fé, confiança e presença constante na vida da igreja e de cada um de nós. E um dos momentos mais belos das Escrituras, onde Maria se revela como intercessora, é nas bodas de Caná. Ali, no início do ministério público de Jesus, é ela quem percebe a necessidade, é ela quem confia e é por sua intercessão que o primeiro milagre acontece. Para conversar com a gente sobre o poder da intercessão de Maria e como viver melhor esse mês mariano, a gente recebe aqui no estúdio a irmã Márcia Santos, da Copiosa Redenção. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia, Will. Bom dia. Finalmente veio aqui falar comigo. Demorou, Não viu? precisa contar que eu Pode fui. ficar à vontade. A irmã demorou, mas veio, né? É isso que importa. Vamos começar então tomando o nosso cafezinho. Que Café bom. daqui do santuário, que é muito bom, né? Que as meninas preparam. Agora, irmã, queria que a senhora começasse explicando pra gente do que se trata esse momento das bodas de Caná, que, na minha humilde opinião, é um dos momentos mais bonitos quando a gente olha para a vida de Maria. Eu queria que a senhora contextualizasse essa história pra gente. Então, né, os noivos estavam ali, né? Todo bom casal, assim, quer fazer a festa para celebrar esse momento tão importante na vida dos dois, né? Com a família, com os amigos. E lá tinha dois noivos, né? Se casando. E entre os convidados estava Maria e seu filho Jesus, né? Então, lá naquele tempo, né? Muito vinho, né? Servido. Só que teve um momento que acabou o vinho, né? Acabou o vinho e Maria, olhando toda a aflição lá dos garçons da época, né? Chegou e falou para eles assim, olha, né? Chegou para o seu filho, quer dizer, para o filho de Jesus, olha, acabou o vinho. Daí Jesus olhou para ela e falou assim, ainda não chegou a minha hora, né? E Maria sempre foi um exemplo de simplicidade, de obediência, de fé, e ela sabia bem, né, que o seu filho ia agir na hora, né? E quando chegou o momento, Jesus transformou, né, a água em vinho, né? Normalmente, eu acho que numa boa festa se serve primeiro o vinho melhor, né? Depois que todo mundo já está meio alegre, né? Aí você oferece o vinho menos menos bom. de segunda linha, né? E por ser Jesus, né? Aquele que realiza os milagres verdadeiros em nossa vida. Primeiro foi vinho ruim, depois o vinho verdadeiro, porque ele transformou o vinho em água, né? E Maria estava ali. E Maria intercedeu, né, por aquele casal que ia passar vergonha, porque estava acabando, né? Acabou, né, o vinho, né? Convida uma quantidade de convidados e a gente sempre pensa, né, em fazer tudo para sobrar comida, né? Sim. E então, para eles seriam ali naquela ocasião, digamos, um vexame se aquele vinho acabasse, seria algo muito ruim. Os judeus faziam festas longas, né, irmã? Então não era como hoje um casamento que começa e termina na mesma noite. Talvez ficavam dias ali em festa. E aí, naquela ocasião, o vinho tinha acabado. Jesus, no primeiro momento, ele resistiu a atender, a fazer algo ali diante daquela situação. Aí que está a intercessão de Nossa Senhora, é isso? Exatamente. Ela, que é mãe da ternura, né? Ela que é mãe, sabe a necessidade dos seus filhos, né? Não tinha como ela ficar quietinha ali vendo toda a aflição dos seus filhos, né? Então, é igual a nossa mãe, né? Que vem em socorro de nós desde o nosso nascimento, em todas as situações de nossas vidas, aqueles que tiveram, né, e têm a oportunidade de ter a mãe, né? Alguns não tiveram essa oportunidade, né? Mas quem teve a oportunidade de estar com a mãe, com a avó, né? Com a madrinha, com as mulheres que representam essa maternidade nas nossas vidas, né? Percebe o quanto elas vêm em socorro, né? Quando a gente está doente, quando
falta o alimento, quando, né? É tanto a mãe como o pai, mas eu digo a mulher no sentido da maternidade, né? Da ternura. Imagina Nossa Senhora, Maria ali naquele momento, vendo aquela necessidade. Ela não iria ficar E eu quietinha. imagino essa cena, aí, pelo menos como eu imagino, Maria chegando ali, mansa, né, do lado de Jesus e falando ao ouvido dele, né, alguma coisa nesse sentido. E aí ele responde, você sabe que não é minha hora, não posso fazer nada, né? Você sabe que eu não posso fazer nada agora, porque não é minha hora. Mas aí ele atendendo a esse pedido por ser a mãe dele. Então, não tinha como Jesus recusar um pedido vindo da mãe. Acho que isso mostra muito pra gente também sobre a importância e a força de Maria. Mesmo com tanta ternura, alguém muito forte, alguém que confiava muito também, né? E assim, eu vejo a relação de intimidade entre os dois, né? Porque ela foi com muita discrição, né? Ela foi com muita simplicidade, ela não foi mandando no filho na autoridade de mãe, né? Ela foi sabendo, aqui está o Salvador, meu filho, prometido, né? Ele vai saber, né? Então ela chegou com muito carinho, com muita, né? Conhecendo seu filho profundamente, né? De essa relação de intimidade. Eu disse, mas eu espero, porque ele sabe a hora, né? E confiança também nisso, né? Tanto que ela foi e falou pro responsável ali pela festa, faça o que ele disser para fazer. Então, assim, se ele não disser para fazer nada, não faça nada. Se ele disser para fazer alguma coisa, faça. Ele que vai tomar essa decisão. Mas mostra que ela confiava muito na ação de Cristo ali naquele momento. A relação de intimidade e confiança, você disse muito bem, né? Muito bem. E aí, a gente percebe que Maria, durante a sua vida toda, desde o início, quando foi chamada, né, para essa missão tão grandiosa que é de dar à luz ao Salvador, ela viveu com muita intensidade essa vocação, essa missão que Deus colocou na vida dela. E a gente pode também pegar esse exemplo de Maria, né? Cada um de nós tem a sua vocação e cada um de nós também é responsável a seguir com fidelidade aquilo que Deus tem para nós como plano, né? Exatamente. E na minha vida, né, como religiosa, isso tem um papel muito importante na vida de cada um. Como cada um de nós temos uma vocação, cada um tem o seu chamado, né? Uns para o casamento, outros, né, para a missão como religiosa, outros como consagrados para a vida laical, né, como consagrados leigos, né? Então, cada um tem um chamado. O importante é a gente descobrir o momento, né, e dizer como Maria, né? Fazer tudo como Ele disser. Ou seja, a nossa ação, a nossa vida está voltada para a vontade de Deus em nossas vidas, né? E ela intercede por cada um de nós. Eu senti muito forte a intercessão de Maria na escolha, na minha decisão para a vida religiosa, em descobrir o chamado, né? Esse momento eu voltei, né? Fui para frente, voltei para trás, né? Vivi várias experiências, vim para a congregação já na idade de 31 anos, né? Então já tinha minha vida profissional, minha família, né? Então já tinha vivido uma experiência muito profunda e muito intensa, né, de vida, né? Então Maria teve um papel assim fundamental, né? A exemplo de Maria, me dá por inteira, né? E a intercessão dela, eu via muita intercessão de Nossa Senhora na intercessão da minha avó, né? Porque minha avó foi a responsável, assim, ela queria uma neta ou um neto que fosse padre, uma neta que fosse religiosa. E ela rezou o tempo todo, ou seja, ela intercedeu, ela entendeu o poder da intercessão, né? E ela era muito mariana, né? Sagrado Coração de Jesus e do Doce Coração de Maria, né? Então, a exemplo dela, testemunho dela, hoje eu estou aqui, né? Muito feliz, né? Muito consciente do chamado de Deus na minha vida, né? Embora a gente tenha momentos de alegria, tem momentos de tribulação, mas isso faz parte de uma maturidade espiritual, faz parte também de um caminho de salvação, né? E não é simples, né, irmã? Porque para a gente seguir a nossa vocação, a gente precisa renunciar a muita coisa. Muito. E aí a gente está falando da vocação ao casamento, como a senhora mencionou, a todas as vocações. A gente precisa abrir mão. Toda decisão que a gente toma nos obriga, de algum modo, a renunciar a algo.
Exatamente. E a gente muitas vezes não quer fazer essa renúncia. Por isso que é interessante a gente fazer um discernimento vocacional para que a gente entenda de fato qual que é a nossa vocação e que a gente tenha a maturidade para seguir aquilo que a gente busca, que a gente entende que é a vontade de Deus na nossa vida, né? Qual que é o papel, então, da gente fazer um bom discernimento vocacional? O papel de fazer um bom discernimento vocacional, a gente vai alcançar aquilo que vai nos trazer a verdadeira felicidade, né? Eu sou feliz sendo consagrada. Eu sou feliz sendo religiosa da copiosa redenção. Para chegar até isso, eu precisei fazer esse discernimento. E esse discernimento, ele precisa ser feito em Jesus, né? Pela intercessão da Virgem Maria, né? Então, se não houver discernimento, vai ter frustração, né? Se tiver um bom discernimento, a gente vai se frustrar no caminho, né? A gente não vai conseguir passar pelos momentos mais de tribulações, né? Para a gente poder alcançar essa felicidade, né? Então, o discernimento faz a gente... O bom discernimento faz a gente chegar à verdadeira vontade de Deus na nossa vida. Como que vocês fazem? Eu sei que no próximo domingo, agora, dia 25, vai ter um encontro, né? De discernimento, discernimento vocacional. E eu queria saber como que vocês se preparam, porque é uma missão muito importante, né? Vocês estão lidando ali de forma muito direta com a vida de outras pessoas, com o futuro de outras pessoas. De que forma vocês conseguem se preparar, se inspirar para fazer um trabalho que é tão importante assim? O nosso fundador, né, ele sempre nos ensinou que a vocação nossa, né, para a gente dizer sobre vocação sobre o outro, né, a gente tem que ser modelo, né? Então, vai ser com a nossa simplicidade, com a nossa vida, contando o nosso dia a dia, né? Qual é o carisma da copiosa redenção. Essas meninas que estarão lá, elas já estão sendo acompanhadas há um tempo pela promoção vocacional, né? Marisa e toda a equipe, né? E aí, elas vêm para esse discernimento. Nesse dia, a gente vai fazer algumas pregações com música, com momento de oração, comida que não pode faltar, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum, né? E fazer essa acolhida e também com a nossa vida, né? Poder ser exemplo para cada uma delas, né? Não existe um panfleto vocacional, né? Ele dizia para nós que o panfleto vocacional sou eu mesma, né? Então, seja você para o outro. Fale a verdade, fala como que funciona a comunidade, como funciona a congregação, né? Ela é composta de um grupo de pessoas, né, que tem um objetivo de fazer a vontade de Deus. Fazer tudo o que Ele vos disser. Mas é um grupo de pessoas que são humanas, né, que têm sentimentos, né? E a gente vai aprender a conviver com tudo isso. Aprender a conviver com o diferente, né? Cada uma vindo de uma direção, com uma cultura, né, com uma idade. E aí a gente vai como uma família. Somos uma família. Ali, vai né? se formando ali, né? E é isso que a gente passa para elas. A copiosa redenção é isso, né? É uma congregação que tem como carisma a adoração, a recuperação aos dependentes, a gente vive em comunidade, a gente enfrenta essas alegrias e essas, né, dificuldades. Tá aí, somos nós, muito simples, muito procurando a obediência, que a obediência é um ponto muito essencial na nossa vida, a exemplo do nosso fundador. E quando a gente fala sobre ser feliz, tem a ver com ter paz. A senhora falou sobre ser feliz seguindo a vocação. Que felicidade é essa? Porque a gente às vezes faz uma certa confusão, porque o mundo nos apresenta um modelo de felicidade. E não é exatamente a mesma felicidade, né? Não, de jeito nenhum. O Padre Domingos até estava falando sobre paz, né? Sim. Ser feliz é encontrar esse caminho de paz, né? Esse caminho de realização, né, como pessoa, realização como na missão, né, essa realização com a minha paz espiritual, né? Dentro de mim, se eu estiver em paz, pode vir o que vier, né? A gente vai saber enfrentar e vai entender que aquele momento não é um momento ruim, é um momento de paz também, né? É um momento para mim encontrar essa paz.
né? Então, é uma paz diferente, é uma paz que o mundo não dá. O mundo oferece uma alegria, né? É regada em festa, em consumir cada dia mais, né? E nós não, nós cristãos, não é só nós consagrados, nós cristãos precisamos buscar um caminho diferente. A paz que Jesus nos dá. Essa paz de Nossa Senhora, né? Tranquila, discreta, com simplicidade, vivendo a vida. Eles estavam no meio social, estavam num casamento, né? E ali eles estavam realizando, estavam sendo modelos de paz, modelos de alegria, modelos de verdadeiro amor, né? De verdadeiro caminho, né? Então, na minha vida, na vida das pessoas que estão ao meu lado, na vida dos cristãos, precisa ser assim, né? Procurar um caminho de paz, e paz não é aquela ausência de tribulação. Ah, eu estou em paz, não aconteceu nada de ruim para mim hoje, né? Não fui chamada atenção. É isso que eu ia perguntar. Não. Se eu estou seguindo a minha vocação, eu sou feliz, quer dizer que eu não tenho problema? Não, pelo contrário, né? Eu sei lidar com as situações difíceis. Eu procuro em Deus, né, a resolução desse momento. Perdi um ente querido, é difícil, né? Mas eu vou entender que ele está na eternidade, que chegou o tempo dele, a missão dele terminou, né? E vai começar na eternidade, onde todos nós somos chamados, né? Vou sofrer como pessoa, vou ter saudades, né? Vou chorar essa saudade. Sim, eu tenho que fazer tudo isso. Mas essa paz me invade de uma forma que vai chegar o tempo da superação, né? Se eu não tenho dinheiro para aquele momento, né? Que eu gostaria de comprar um carro, eu não vou morrer por causa disso, né? Eu vou construir em Deus o momento certo, né? E se for da vontade dele, né? E como ele vai me dar a graça de um esforço para me poder obter aquilo que é material. Imagina as espirituais, né? Que a gente precisa muito mais do que as materiais, né? Precisa trocar, inverter esses valores, né? Eu sou feliz, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho, né? Não é assim, né? O que é a paz? O que é a felicidade? O que é a alegria do cristão? É poder estar buscando esse caminho de salvação, onde cada um de nós, né, precisamos buscar esse caminho de santidade, chegar no céu. Chegar no céu. Nosso objetivo é esse, né? A senhora falou aí sobre a dor que é perder um ente querido, mas a gente, no fundo, lá no fundo, a gente deveria se alegrar, porque a gente tem essa esperança, essa certeza, melhor dizendo, de que aquele ente querido está num lugar muito melhor, está na eternidade, que é o lugar para onde a gente quer ir, afinal, né? Agora, manter uma devoção madura a Maria, uma devoção mariana madura, exige de nós muita compreensão da vida de Nossa Senhora, né? Foi uma vida que não foi simples, apesar de ser um testemunho muito bonito. Mas Nossa Senhora também enfrentou muitas tribulações, né? E como, né? E como? Desde o seu chamado, né? Porque era uma menina adolescente, né? Chega um anjo e diz assim, né? Você vai ser mãe de Salvador, como vai se fazer isso? Então, já um questionamento interior. Quantos questionamentos interiores a gente tem, né? Como vai ser isso, né? Na minha vida mesmo, quando fui decidir para vir para Copiosa, como que vai ser isso? Vou deixar minha família, vou deixar, né, o meu emprego, eu dava aula de matemática naquele tempo, né? Tinha uma independência financeira. Como vai ser isso? Como vai ser viver de tudo? O que o senhor está me pedindo, né? Então, e aí a gente vai vendo nas situações, nos acontecimentos da vida, como vai ser isso, né? A gente simplesmente tem que dizer sim. E ela, aos quase 15 anos ali, disse sim, né? Como vai ser isso? Mas eu estou aqui para que seja feita a vontade do Pai, né? E aí dela nasceu o Salvador. Nela se realizou a vontade do Pai para a humanidade. Mas quantas coisas passaram? Daí grávida, ter que José correr com ela, né? José acreditar, né? Teve que ele acreditar também que era de Deus, né? Não era uma coisa humana, né? Ia nascer o Salvador da sua amada, da sua noiva ali, né? E de repente, aí tem que correr, né? Fugir, né, de Herodes, e aí nasce Jesus naquela situação
Mãe que não quer que o filho nasça, né, num palácio, né? E ele nasceu ali naquela estrebaria, né, no monte de capim ali, né, com os bichinhos, né? E de repente o Salvador, né? Então a expressão da pobreza, da aceitação, da obediência, né? A expressão e da certeza no plano de Deus, da né? certeza do plano, a confiança, né? Exatamente. E uma esperança de né? Ali Incrível, estava, né? o sinal de esperança, né? É incrível a gente entender tudo isso que aconteceu e a gente percebe que Nossa Senhora teve um papel muito importante do início ao fim. Essencial, né? Essencial. E que a gente saiba então, né, que a gente aprenda a pedir a intercessão de Nossa Senhora. Ela está sempre junto com a gente, com seu olhar terno, com seu olhar cuidadoso, que a gente então aproveite esse mês de maio para aprofundar e amadurecer mais a nossa devoção a ela também, né? A nossa confiança na intercessão dela. Irmã, muito obrigado. Não demore para voltar aqui, tá bom? Sempre que você... Foi tranquilo? Foi. Ah, então tá bom.